esse trabalho, ele surgiu muito da minha experiência acadêmica, né? Contando assim os últimos anos, inclusive, assim, é, uma, eu buscava um trabalho de conclusão de curso, um tema, e, e comecei a revisar os temas que eram sempre comuns e repetitivos no âmbito da biblioteconomia. E a leitura, aí até que cheguei na leitura, e vi que na leitura a gente tinha uma abundância de oferta de iniciativas em todas as bibliotecas, mas assim, eu acho que tão importante com a leitura, quanto a leitura é a escrita, e é um tema super louvável para a gente trabalhar. Desculpa, estou nervosa. É. Então, com esse trabalho, eu quis apontar a carência de incentivo à prática da escrita dentro da biblioteca como um mecanismo de ação cultural, né? Porque acredito que a biblioteca ela retém uma capacidade muito grande de contribuir com a educação e revitalizar o seu espaço. E se utilizando também do conceito de educação não formal, que até falaram aqui por alto hoje já, a educação não formal ela é um conceito que é utilizado por muitas organizações e que tem vários voluntários que aderem a ela para melhorar o... Desculpa, estou muito nervosa. É, e, então, partindo disso, a educação no formal surgiu na década de 60, numa conferência, né, realizada para atenuar a crise no sistema formal de ensino, que eles estavam muito insatisfeitos com a decadência, né, no âmbito educacional. E nessa conferência, eles defendiam capacitar os alunos fora do ambiente normal e tradicional de ensino, que era a escola. E então, aproveitando desse conceito de educação não formal, eu quis trazer isso para esse trabalho, porque eu acredito que os bibliotecários eles podem trabalhar no seu ambiente, agregando a ajuda de outros pares, entendeu? Pode ser um professor, pode ser um matemático, um cientista. Ele pode se ajudar, aproveitar desses pares para realizar o seu trabalho. E desculpa, estou muito nervosa. Então, e esse tema, ele visa atribuir um novo paradigma de que o incentivo à prática da escrita, ele deve ser encarado de uma forma indissociável à leitura, uma atuação emergente dentro das bibliotecas. Nos inspirando na... isso que eu já falei. Então, eu quero apresentar 3 trabalhos que eu levantei, 3 artistas que fazem uso, né, da literatura e da arte visual e atribuindo ao papel de Leonardo Villaforte, que é um escritor, a figura de agente da informação, por ele sempre realizar esse trabalho dele, o paginário, dentro de bibliotecas e escolas. Tem que passar. Aqui a ideia de educação não formal, surgiu nos Estados Unidos. Eu já falei isso aqui também. Isso aqui eu também já falei. Aqui mais características da educação não formal. Ela constitui uma universalidade que comporta no mesmo ambiente a arte, a cultura e a educação. Ela não deve ser encarada como uma alternativa à educação formal de ensino. Ela é menos burocrática, flexível, não é avaliativa. Ela tem todo um cunho de trabalho coletivo, é colaborativo, interdisciplinar e contextualizado. Os participantes envolvidos nesses trabalhos, eles constroem um ritmo... Os participantes são capacitados para o desenvolvimento de atividades
a criação de uma aprendizagem que respeita o ritmo de cada um. A construção de espaços alternativos aos meios tradicionais de educação se utiliza de recursos variados em contato com diversas áreas do conhecimento, tendo como principal instrumento um diálogo tematizado. Aí eu gostaria de mostrar aqui para vocês o projeto Paginário. Perdão. É um vídeo, né? Tem que Eu acho que clicar. tem que apertar lá. Pode apertar o vídeo, por favor, da moça no PowerPoint? Não, você tem que clicar 2 vezes para aparecer o vídeo. Clica aqui 2 vezes, clique duplo. Então, o Paginário ele é um coletivo que realiza murais com páginas de livros, né? Ele convida eles divulgam na página deles no Facebook, no Instagram, faz uma chamada para as pessoas que querem participar, né? E essas pessoas levam suas páginas favoritas e grifam nessa página a parte que elas consideram mais interessante, que dialogou muito bem com ela. E é um trabalho muito bonito, uma pena que o vídeo não está funcionando, porque eles conseguem, né, realizar realmente uma verticalização da escrita, da leitura nos centros urbanos. E fica um efeito fantástico, assim. Eles já realizaram trabalhos em diversas partes do Brasil, já foram em Portugal esse ano, já estiveram em Portugal e também na Espanha. E, enfim, um outro trabalho também que eu queria ter trago, que eu trouxe aqui, fiz um vídeo, uma pena que não está funcionando, é o da Elida Tesler. A Elida Tesler é uma professora de literatura gaúcha e ela também, os trabalhos dela são sempre em cima da literatura e da arte visual. E nesse trabalho, eu quando fui estagiária do Museu de Arte do Rio, ela esteve lá numa visita no museu e ela é uma pessoa assim super generosa, super simpática. E assim como ela faz com as outras pessoas, ela nos pediu que escrevêssemos uma palavra no prendedor de roupas. E pode ser qualquer palavra que tem um simbolismo, um significado para você. E ela faz assim, geralmente em todos os trabalhos dela. Ela solicita, né, no supermercado, no táxi, ela sempre pede para as pessoas, né, colocarem alguma palavra no prendedor de roupas. E nisso, esses prendedores de roupas, eles se constroem um verdadeiro mural, que ela fixa no ponto da sala de onde ela está expondo e ele só vai aumentando, assim, é um trabalho contínuo, entendeu? Tem também, nesse trabalho, o Vladimir Dias Pina. Ele até faleceu esse ano, no dia 31 de agosto. Ele, no Museu de Arte do Rio, ele realizou uma exposição, o Poema Infinito de Vladimir Dias Pina, que o Poema Infinito de Vladimir Dias Pina, que nessa exposição, o que eu acho mais interessante também é a parte colaborativa do público, na qual eles realizam, o pessoal do museu realizou uma parede magnética, e nessa parede magnética eles colocavam trechos do poema, de um dos poemas mais famosos do Vladimir, que é Sólida. E as pessoas tinham que construir arranjos em cima dessas palavras, construíam outras palavras. Isso que eu acho mais interessante também. Então, para a gente concluir aqui, vivemos em um período de crise na educação e aprendizagem, e está nítida a nossa vulnerabilidade na aplicação do incentivo à leitura e à escrita. Nesse trabalho foi dada ênfase entre a literatura e a escrita. Os bibliotecários deveriam abarcar a sua atuação gerando políticas para o estabelecimento de polarização quanto a esse tema.
ancorados no conceito de educação não formal. As obras contêm um cunho colaborativo, são obras abertas para a participação de seu público e acabam por deter na intervenção o sentimento de pertencionismo. Em todas as obras está presente uma apropriação da escrita, considerando também o ato de grifar com uma caneta marca-texto. Enfim, devido a essa complexidade, o traço comum entre as obras diferenciadas é que todas apresentam um processo contínuo e infinito de possibilidades na sua execução. Apenas. Parabéns, Andréia. Eu chamo agora a Daniele Santos para apresentar o trabalho Quiz da Biblioteca, uma atividade de interação com a comunidade nos 200 anos do Museu Nacional. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daniele, sou bibliotecária do Museu Nacional e eu vou contar um pouquinho sobre a experiência da equipe da biblioteca numa atividade que a gente fez durante o aniversário do museu nesse ano. Como muitos de vocês sabem, o Museu Nacional completou 200 anos esse ano. É um marco totalmente histórico. É a primeira instituição científica do país, então a gente precisava comemorar e chamar toda a comunidade para comemorar junto com a gente. Então, pensando nisso, a seção de eventos do Museu Nacional organizou uma série de eventos que durou todo o final de semana. Então, foi montada uma tenda enorme bem em frente ao museu. O museu está localizado na Quinta da Boa Vista, um bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E nessa tenda tinham vários estandes montados, onde esses estandes tinham atividades voltadas, abertas a todo o público. E essas atividades foram organizadas pelo próprio corpo técnico do Museu Nacional. Então, todos foram envolvidos, servidores, professores, pesquisadores, alunos, todos juntos para poder convidar o público para poder comemorar esse bicentenário, esse marco histórico. Desses 200 anos, a biblioteca existe já há 155 anos, então era imprescindível uma participação nossa nesse evento, e a gente queria algo que fosse totalmente interativo, que chamasse o público e que também mostrasse um pouco do trabalho de bibliotecários. Então, aí a gente pensou nesse jogo interativo, e aí surgiu a ideia do quiz, onde a gente fez um jogo de perguntas e respostas. Essas perguntas foram retiradas do livro, da série Livros, que são livros publicados pelo próprio Museu Nacional. Então, a gente tirou as perguntas daí, a gente também pegou algumas perguntas sobre fatos, curiosidades do Museu Nacional, que já que ele estaria fazendo 200 anos. E daí a gente fez a pergunta, fez a interação toda com o público. E nosso objetivo principal com essa atividade era de aguçar a busca do conhecimento das pessoas e divulgar um pouco da produção científica da instituição. Deixa eu passar aqui. Então, esse era o nosso objetivo, pela busca do conhecimento das pessoas que visitavam o nosso estande. E com essa atividade, a gente remeteu um pouco à Agenda 2030, não só a atividade da biblioteca, mas também todos os estandes que estavam convidando o público. Lembrando também que nesse final de semana festivo, a entrada no museu era totalmente gratuita a todo o público de todas as idades. Aqui, às vezes, aqui. Então, com a nossa atividade, a gente proporcionou um espaço inclusivo, contribuindo para o acesso à informação e ao conhecimento, o que nos remete ao quarto objetivo da agenda. Então, esse foi o nosso estande. A gente colocou uma roleta, onde as pessoas giravam, isso foi um sucesso entre as crianças, porque elas queriam toda hora girar essa roleta, que era toda coloridinha. E aí, dessa roleta, sorteava as perguntas, e aí a gente lia para elas e elas tinham que responder. Quem respondia era premiado com um livro, que são publicações do Museu Nacional. Aqui no cantinho também a gente deixou um espaço com cartazes para as pessoas deixarem recados em relação ao museu, ao que eles estavam achando da atividade, enfim,
tudo o que eles estavam pensando. E do lado direito ficava também um monitor, onde ele ficava passando toda hora curiosidades do próprio Museu Nacional. Bom, nós fizemos, nosso estande foi um sucesso, foi super bem visitado, a gente ficou até surpreso, que todo mundo estava querendo participar da atividade. Num final de semana, a gente atendeu cerca de 684 pessoas, e nisso, 385 pessoas acertaram as perguntas e levaram um livro para casa. Quem não acertava a pergunta, a gente entregava um marca-página para a pessoa não ficar muito chateada. E aí foi muito bom, assim, a gente não imaginava um resultado tão positivo, um feedback tão bacana. Ali está um pedacinho dos cartazes que as pessoas iam deixando os recados, e depois a equipe da biblioteca se reuniu para poder ler esses recados, e foi muito legal, assim, as crianças também super empolgadas, parabenizando o museu pelo bicentenário, e até mesmo assim que não conheciam a biblioteca, então elas elogiavam bastante. E uma coisa também que deixou muito feliz a equipe da biblioteca é que a gente está mais acostumado a atender um público que é de pós-graduação, pois a nossa biblioteca é especializada, voltada para a área de ciências naturais, e a gente conseguiu ter um contato maior com crianças e pessoas da comunidade. Aqui são mais fotinhos, mais recados durante o dia do evento. Até as pessoas do museu participaram também, arrumavam um jeitinho para poder participar. E 2 meses depois desse fatídico, né, 2 meses depois dessa comemoração do bicentenário, infelizmente aconteceu, lamentavelmente, o que aconteceu com o Museu Nacional, um incêndio. E bem no ano de 200 anos, a gente está vivendo agora um momento bem difícil. Tem como voltar naquela parte? Não. Aqui. Ficou bem. Agora, o Museu Nacional é sinônimo de resistência, então, acho que com todas as reportagens que apareceram, vocês puderam também conhecer um pouquinho mais da equipe e ver que é uma equipe muito apaixonada pelo que faz, e a gente está fazendo o máximo para poder reerguer. A gente quer o nosso palácio reconstruído. Infelizmente, aquele museu de 200 anos não existirá mais, mas a produção científica do país não pode parar, e o Museu Nacional vive. É isso. Parabéns, Daniele. Quero parabenizar a todos os apresentadores pelos trabalhos, que eu vi em vários momentos o diálogo com a fala da Adriana, né, de que o quanto a arte e a cultura, elas nos levam realmente para a saúde, para a educação. É impossível a gente chegar a isso de uma forma isolada, né? Tudo tem um diálogo. Bom, nesse momento a gente vai abrir para 2 perguntas apenas. Quem puder fazer a pergunta de forma concisa. Ninguém? Não tem perguntas? Não tem tempo. Não, em primeiro lugar, queria parabenizar a todos. Foram falas muito inspiradoras, e que realmente mostram, né, esses alinhamentos que eu acho que vocês, quando começaram a falar da agenda, se viram, né, nisso. E queria só fazer uma pergunta, desculpa, esqueci seu nome. O Lucas, né, Lucas? Você fez você colocou essa questão e fez uma provocação, né? Eu acho que é uma provocação muito importante para aquilo que eu estava falando sobre a gente, às vezes, amar tanto uma instituição que não quer nenhum diálogo externo, né? Então, acho que gostei dessa ideia, dessa reflexão, dessa crítica e dessa, enfim, desconstrução, enfim, achei muito bacana. E aí, eu só queria, eu não consegui, é uma pergunta muito pontual. O artista que fez aquelas intervenções da bicicleta e a outra, eu não entendi de onde, se ele é daqui, se ele... Queria que você falasse um pouquinho mais. É um coletivo de arte, chama Opa Vivará.
É um coletivo que ele existe há um tempo já. E são pessoas, acho que é Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Mas eles fazem, assim, essas diversas proposições que são sempre colaborativas e através, né, de participação do público. O nome deles não é divulgado junto, é sempre o coletivo, pensa-se que são aquelas pessoas, mas os trabalhos estão sempre associados às práticas em público. Assim. Então, Você já participou dessa? Não, nunca participei. E eu participei da filmagem do Mando da Lígia Pape, mas assim, tem um relato que é específico disso, porque como a gente ia filmar para uma Bienal, então tinham regras específicas que tinham que ser seguidas, e aí o trabalho não aconteceu. Mas depois que acabou a filmagem, as pessoas conseguiram ser ativadas por aquela coisa do... estamos aqui porque estamos, não acabou a filmagem, a gente pode ficar aqui fazendo e vendo no que dá, sabe? Essa prática colaborativa pode nos servir de algo para além de a filmagem que vai para a Bienal. E aí, a partir daí, a gente construiu outras relações, que foram outras formas de ativar o trabalho, que foram bem interessantes. Mais alguma pergunta? Eu queria te provocar, Lucas. É porque eu e o Bruno, a gente também é do campo da arte, nós somos quase historiadores da arte. E aí eu fiquei realmente assim, nossa, vou ter que provocá-lo. Você acredita que o Jonathan de Andrade, por não compartilhar a autoria, por ter um trabalho que muitas vezes ele está expondo a imagem de outras pessoas e não a dele, também se insere como um trabalho coletivo? Eu só queria te provocar. Então, para mim, a maior questão é assim, que dizem que toda arte coletiva e colaborativa tende a tensionar a questão de autoria e propor todo mundo como artista, mas quem vai para a Bienal não são as pessoas, né? Assim, é complexo, eu também acho, assim, eu acho que é muito difícil. Acho que a proposta que o Jonathan de Andrade faz é muito interessante porque talvez outras pessoas ganhem muito mais do que isso do que ele. Tem outros coletivos ou pessoas que propõem essas questões participativas, né? Temos o Hélio Sica, que é alvo de diversas críticas, assim, né? Complexo defendê-lo nesse momento. Mas assim, há de se pensar o papel histórico que houve naquele momento, sim, de um lado bom, de um lado apropriado, de um lado, né, pessoas certamente não ganham dinheiro como a família dele ganha. Mas assim, eu vou muito mais para um lado, tipo, sei lá, caminhando da Lígia Clark, sabe? É possível, o artista, por mais que seja a Lígia Clark, por mais que a família dela seja aquela família, sabe? Que totalmente mente fechada, assim, presas à ideia de conservar o acervo, né? As práticas dela não podem ser colocadas em jogo, tipo, sabe, ninguém pode impedir de você fazer a proposta tipo um caminhando ou um baba antropofágica, tipo. Então assim, eu acho que o Jonathan de Andrade, esse trabalho levante, tipo, mesmo assim, ele levando esse grande, né, o Jonathan de Andrade, estando no portfólio dele, tipo, levando ele a esse lugar, tipo, eu estou mencionando essas pessoas e não quem esteve lá participando, eu acho que, de certa forma, teve uma proposição, sabe? E tem um outro trabalho muito interessante do Opa Vivará, que é o Eu Amo Camelô, que eu acho que é um trabalho interessante para falar disso. Porque por mais que eles ganhem todos os louros por conta desse adesivo que eles propuseram aqui na cidade, quando parece que iam proibir os camelôs, proibir não, né? Porque, assim, né? Sim, iam tornar mais complexa ainda a situação dos camelôs. Eles criaram esses adesivos que conscientizavam as pessoas sobre os camelôs fazerem parte de uma situação cultural também da cidade. E aí isso foi importante para as decisões que foram tomadas nas questões da política sobre isso, sabe? Então, assim, é difícil, né? Eu não sei responder a pergunta. Acho que Mas você tem responder. Não, eu acho que eu não tenho. Obrigada. Bom, nós vamos encerrar então agora. Isso. Teremos um intervalo de 5 minutos para o café e a gente volta com mais trabalhos. Obrigado a todos que apresentaram aqui. Parabéns.
você à tarde vai apresentar à tarde, daqui a pouco tá. Debate. São agora 4 a gente conseguia até umas 15, 25, só para não estourar tanto no final. Lá na frente a gente tem que Obrigado. Diminui, né, tira um pouco, né, do peso da mensagem que a gente está mandando. Por que a gente não fala que a gente é de esquerda? E a gente fala que a gente é nordestino, sei lá o que, tem pais analfabetos. Digo assim, totalmente capaz. Não é interessante isso? Né? Eu tinha pensado nisso. E isso é comum. Hoje eu já percebi isso. Muita gente vai falar, eu sou, parece que a última barreira ainda é o posicionamento político. Isso é uma coisa que eu tinha cara. Achei muito ilustrativo. Ilustrativo. Porque quando você pega gente de duas gerações, acho que o cara carrega certos pesos. Então, você tem aí, né? Parece aí você traz, né, uma história que às vezes não contribui para a mensagem que ela Eu tomei antes. Fui lá no banheiro uma hora, a hora que começou os trabalhos, eu fui lá rapidinho. Você gosta muito dos 90 anos, o museu agora está caminhando por 100. Tem muito mais que 100, né? Aderá, sem dúvida. Bom? Mas eu acho que a gente tem que pegar a parte do que você pode fazer para colaborar com a gente. Então, mas o que a gente fez? A gente pegou, montou agora um caderno de bibliotecas feminino. E lá a gente colocou só exemplos de Brasil, só das nossas bibliotecas. Porque também você pode se identificar e ligar para as pessoas, comunicar com as pessoas, trocar, mais do que seria um tempo, entendeu? Então a gente está falando isso, para todas as tipologias de biblioteca,
entendeu? Uma pública. Então, eu acho que esse caderno vai trazer, que foi um fruto do que aconteceu no CDB e mais outras coisas que a gente pesquisou, para trazer num plano mais real, vamos dizer assim, mais lógico, pode-se assim dizer. Porque também a gente tem níveis e níveis de pessoas entendendo as coisas, lendo e entendendo. Então, a gente tentou trazer, sabe? Porque eu também, ao pegar a agenda, a gente tenta meu tema. Eu poderia forçar para entrar no 16. Objetivo 16. Aí depois eu falei, não, deixa eu dar essa agenda inteira, já tiro por esse objetivo, entrei na faculdade. Não, estava no 11,94. Entendeu? Porque, na verdade, a agenda ela é assim. Então, não, ela pode estar no 16, pode estar no 11, ela pode estar no 10, impacta no 1, entendeu? Ela é assim, você escolhe um para exemplificar. Mas aí a pessoa tem que ler tudo, para ela conseguir se achar. Se a gente falar no objetivo tal, Mas você chegou a ler aquele livro que a gente traduziu do toolkit? não, eu Foi fui pelo por caminho outro mais caminho. difícil. Não, mas eu não achei. Não, mas você foi pelo caminho mais difícil. Sim, mas é porque eu tinha um questionamento no meu trabalho de tentar exatamente disso. Eu sei que ele tem a ver, mas não é que não é tão importante. Apesar de ter essa coisa. Ah, eu achei que legal, que tá muito melhor um pouquinho cheio disso. É prático. Não, foi assim, porque pra mim tá um contexto mais claro. Você se identificava com ele. E para justificar do outro lado, ele também é uma viagem. Mas eu falei, ele aqui ele estuda muito mais essa meta, também tem mais reforçando de ver essa meta para representar. Mas aí eu vi também as pessoas achavam que eu tinha Não tem como não é ter. isso que a pessoa Não fica tem como pensando, não às vezes, ter. estou em essa. Não Aí tem chega como um não ter. É negócio, entendimento. Não então tem as como não pessoas ter. não estão querendo entender. Porque, assim, eu não sei nem qual trabalho você está falando, mas assim, pensando na sua biblioteca, na dúvida é 4. Sim. Na Só que eu dúvida é descobri que ela 4. tá no 11. Então, por quê? Porque as coisas, dependendo do que você está fazendo, você impacta aqui, você impacta aqui. Se você protagoniza alguns segmentos, você impacta aqui. Entendeu? Então, assim, ela é. Por isso que eu brinquei, né? E, na verdade, quando a gente passa por esses projetos, é o tal do que a gente falava na indexação do ponto de vista. Porque é o ponto de vista. Porque, por exemplo, você pega lá, trabalho com as pessoas com deficiência. Tem 10 bibliotecas que participaram do projeto de acessibilidade de bibliotecas públicas. 10 bibliotecas estaduais. Então, você vai falar assim, é reduzir a desigualdade. Primeiro desce pelo da cabeça, porque a pessoa está numa situação desigual quando você tem uma deficiência. Claro, você não enxerga, você está desigual. Porque o mundo para você tem que ter uma outra interface. Mas não necessariamente, porque de repente você está falando que são pessoas que são cegas, né, ou que têm déficit intelectual, mas que elas conseguem ascender e conseguem se reposicionar na sociedade, então você está falando de erradicar a pobreza, porque ela vai estar mais qualificada, ela vai estar mais competitiva. Então, sempre tem essa legal, vamos Não, tentar. ótimo. Não, só te falei que assim, Não, mas eu em acho que é contato com bom. as pessoas na Você relação das precisa falar. e a gente sentiu que muitas pessoas deixaram de mandar trabalho porque elas não entenderam para Mas sentiu isso assim, eu te dou esse feedback para você fazer o que eu estou tentando fazer, o que eu pensei agora em fazer é a gente lançar o caderno, então fazer um site, lançar o caderno, fazer um vídeo pequeno, 3 minutos, falando, reforçando, provocando, para a pessoa pegar o caderno. Só o caderno, só lendo, não vai rolar. Ontem não, sábado que você me falou, eu já fiz isso na cabeça. Não dá para fazer só o lançamento. Não, tem que fazer uma coisa para despertar mesmo. E aí, tudo bom, cara? Tudo bem? Tudo Acho que hoje a certo. gente não teve momento, né? Acho que Não você é? tá meio bravo comigo. Não, imagina. Você foi levar a Glória lá, né, no aeroporto? Não, foi, já encerrei minha missão. Entregou. Entreguei lá na porta do embarque. Que bom, mas eu acho que ela gostou, né? Não, ela é muito legal. É, e ela fala super bem. Eu acho que vocês chamaram pessoas muito boas aqui pra falar. Eu não tive como ouvir todas as falas, mas aí o vídeo. Mas tá muito bom esse vídeo. E você fala amanhã um pouco, né? Ia falar hoje pela programação. Não, eu pedi para retirar porque não tem como. Aí eu falei, deixa para amanhã. É, claro.
mudanças assim de última hora sempre acontecem mesmo. O importante é ter, né? Mas eu tinha pedido pra ser tudo na terça, né? Tem que mudar, então tem uns desentendimentos aí. Eu queria dar um respaldo até para esse alinhamento. Porque eu realmente estava em função da Glória, né? Claro. E com você? Conte-me tudo na segunda nova. Tudo bem. Tô gostando da experiência. É que no sábado você e a Ilse acabaram saindo. É porque eu peguei uma carona. Drica Ferrari, Ferrari@gmail.com. Aí você me escreve que eu pego o parte do site e mando. Eu volto a chamar a Andréia Barbosa, que é sócia colaboradora da Redarte RJ e trabalha na Biblioteca Nacional, para convocar os próximos trabalhos que serão apresentados. Convido o Francisco Eugênia Duarte, que vai apresentar o 5º trabalho de hoje. Acho que você ainda não voltou. Chama o pessoal. Chama o pessoal. Chama Bota esse povo para aí, dentro. pelo menos. Francisca Eugênia Duarte. A Tânia Dombi, que vai apresentar o 6º trabalho. O Maicon Albuquerque e a Marisa Rodrigues. Podem tomar seus lugares aqui sentados, por favor. Tá bom. Você tem microfone, se você quiser a hora que chame, tá? É melhor, né? Acho que vocês virem mais.